Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente. Dando sequência à nossa nova série da novela mexicana, né, que começou semana passada com o Eduardo. Eu vou apresentar a lei de adoração, fazendo essa análise rápida aqui para quem não está muito familiarizado. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte, as causas primárias, completado pelo livro A Gênese. Segunda parte, o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual, está complementado pelo livro dos médiuns. A terceira parte é que nós estamos tratando leis morais, complementado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, esperanças e consolações, o livro é o céu e o inferno. O que nós vamos fazer? Vamos dividir em 12 capítulos, e são 10 leis, então elas estão ali elencadas, de 1 a 10. Ele já apresentou, o Eduardo, semana passada, ali, Divino Natural, que eu tinha dado um spoiler, sem me lembrar disso, eu dei um spoiler e fiz a minha palestra lá que é Ser Espírita, acabei fazendo uma introdução para ele, o que ajudou, segundo ele, mas não precisava. E hoje eu vou falar sobre a lei de adoração, Essas são as questões que estão prontas no Livro dos Espíritos. Depende da edição que você vai consultar, vai ter uma didática melhor ou mais difícil de você entender. Mas qual é o objetivo da adoração? Que é as questões 649 e 652. A elevação do pensamento, que consiste nisso, a elevação do pensamento em direção a Deus. Pela adoração, a pessoa se aproxima de Deus a sua alma. Uma das formas mais interessantes de orar, é fechar os olhos em qualquer lugar onde você está. Porque ela é o resultado de um sentimento que nós temos desde que nós nascemos. Ele está conosco. Independentemente de alguém professar ou não uma religião, até o fato de a pessoa materialista ter medo de alguma coisa, ela vai pedir proteção, nem que seja para se esconder atrás de um carro. Naquele momento, Deus do materialista é o carro que protege ele de alguma coisa. Então, aquele que o proteger, tudo que vai proteger o homem é algo que nós adoramos. Alguns escolhem as suas formas. Na questão 651, a pergunta: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo está um ente supremo. E aí você vai olhar nas religiões, cada um dá um nome, e pode escolher o nome, não tem problema. Desde que você tenha nesse objetivo de melhorar-se, Adorar é tentar melhorar. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem, e por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Eu vou passar isso aqui mais rápido, porque a parte principal da palestra ela vem depois, que foi uma parte que eu fiz. Adoração exterior, se há necessidade, se ficar você ficar ajoelhado, ou você ficar o dia inteiro no centro espírita, ou o dia inteiro na igreja, ajoelhado, como ele diz, genuflexo, ajoelhado o dia inteiro até ficar dolorido. Eu li um texto em que umas freiras, elas ficam até 12 horas de joelhos rezando. E aí eu li esse texto porque, na verdade, é um caso científico de um ortopedista, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica. E aí elas tinham problemas assim de joelho e quadril, era uma coisa absurda. E aí é porque elas ficavam 12 horas, em média, ajoelhadas, rezando. E aí eles disseram: por que elas não ficam sentadas? Não, sentada não. Deus não vai ouvir se ficar sentada, tem que ficar ajoelhada. Então a crença da pessoa é essa. O que nós pensamos, essa adoração exterior, se ela é útil, sim, se não constituir um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Ora muito, faz pouco. Simples. 54. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Eu adorei essa resposta aqui. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, você pode fazer quantas orações quiser, mas se não tiver dentro do coração, há uma certa hipocrisia, que você ora muito e, de novo, não faz nada.
E aí faz uma declaração: declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens desse mundo de Deus. Porque Deus que tudo vê dirá: o que o conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do que o que faz. Por exemplo, o selvagem, né, e aqui ele vai fazer uma parte bem interessante no Livro dos Espíritos, e ele diz que os selvagens, quando eles tinham, por exemplo, atitudes de oferecer o ser humano como sacrifício, naquela crença deles aquilo era algo normal. Mas, na verdade, a ignorância deles fazia com que isso se tornasse normal. À medida que você vai melhorando seu espírito, que você vai estudando, vai entendendo, vai se posicionando de uma forma diferente, aquilo perde naturalmente a necessidade. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há a que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Eu vou relembrar uma história simples. Numa cidade, eles iam inaugurar uma grande obra de um pintor famoso. O pintor fez lá, e aí veio todo mundo, o prefeito, era uma cidade pequena, tal, ia ser na praça principal, e na hora que eles tiraram o pano, a foto, a pintura era Jesus com a cabeça numa porta, parado com a cabeça encostada numa porta. E aí, que lindo, todo mundo, como arte, né? A gente vê aquele monte de risco, acha que é lindo porque o artista disse que é lindo. Então, mas nesse caso, perguntaram, todos gostaram? Aí um rapaz levantou a mão e disse, olha, só está faltando a maçaneta, como é que ele vai entrar? Aí veio a explicação. Na verdade, aquela porta é o coração dos seres humanos. Jesus bate a nossa porta, mas ela só abre por dentro. Certo? Então esse é o sentido da oração. Merece censura aquele que pratica uma religião que não crê no fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? É uma pergunta bem interessante. Será que orar de um jeito, orar de outro jeito faz toda a diferença? Será que as pessoas católicas, as espíritas, as evangélicas, elas, por orarem de formas diferentes, com frequências diferentes, elas oram para alguma coisa que não seja o bem dos outros? Essa é uma pergunta que fica bem cabível, porque a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que faz. Aquele que deixa de fazer é que não está procedendo, nem para o bem nem para o mal, mas vai fazer falta em algum momento. Vida contemplativa. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? De novo, são as freiras genuflexas, né, ajoelhadas lá o dia inteiro. Ótimo. Será, para nós pensarmos, que sair disso e partir para uma parte prática e praticar a caridade, talvez seja melhor? Não estou tirando o mérito da oração de ninguém, mas estou dizendo que nós podemos dosar a pílula para fazer várias coisas importantes ao mesmo tempo. Né? Quando você sai de casa para fazer alguma coisa, você não sai para fazer só aquela coisa, há toda uma universalidade até você chegar lá. Né? Se você vai de carro, tem que tirar o carro da garagem e tal, chega lá. Para voltar para casa, a mesma coisa. Então, toda essa universalidade, será que não é importante? Ou será que é importante? Cada um vai definir. Que na oração você tenha só essa contemplação? Que você fique só na parte da teoria? Já que você reza o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Tá aí, e a parte do céu eu entendi. E quando é que vem a parte da terra? Já que nós vivemos aqui, como a Doris acabou de ler no capítulo 3, nós vivemos num mundo que está necessitando muito de oração, está necessitando muito de ação a partir da oração, que os pensamentos se transformem em ação. Será que só fazer desse jeito e ficar só pensando e só orando e não partir para a prática vai ter alguma coisa? Ficar nessa contemplação? A prece. A prece agrada a Deus?
A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Né? Então, muitas pessoas, e vocês devem saber, se você diz assim, eu vou na igreja, reza por mim. Eu vou no centro espírita, toma um passe por mim. E eu vou lá na catequese com meu filho, toma uma hóstia por mim. Né? Isso é terceirização da prece. Você terceiriza. Tem sentido isso? Claro que tem. Lógico. Né? A prece, qual o caráter geral da prece? É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Qual que nós fazemos mais? Louvar? Louvar é interessante, né? Louvar a Deus e, né? Quando você diz assim, a pessoa melhorou, graças a Deus. Isso é louvar. Faça. Né? Pedir nós somos exímios. Esse do meio aí, talvez ele tenha ficado no meio por isso, né? Pedir, né? Eu quero passar na prova, não quero estudar, mas eu quero passar. Né? Eu quero fazer uma palestra, mas eu não quero estudar. Eu quero fazer, mas eu não... Eu sempre tenho um mas, né, no meio ali, né? E agradecer. Quando as coisas não dão certo, de quem é a culpa? Na maioria das vezes, Deus não quis. Né? E quando dá certo, aí fui eu. Lógico, né? Então, agradecer é num sentido muito mais de você saber que também as forças astrais, as forças de Deus e as forças da natureza, elas estão ali para nós todos. A prece se tornou homem melhor? Sim, muito bem. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É sempre um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Deus está por nós. Os nossos amigos da espiritualidade estão por nós. Basta que nós tenhamos a sintonia correta. Né? Quem quer ouvir rock no rádio vai ouvir uma estação. Quem gosta de música sertaneja vai ouvir outra estação. Quem gosta de notícia ouve outra estação. A prece é igual. E o louvor é parecido. Quanto mais você sintoniza naquilo que você está mais acostumado e aquilo que lhe faz mais bem ou para o bem, mais vai dar certo. Como é que certas pessoas que oram muito, não obstante, são de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Né? Então 12 horas e às vezes 1 minuto com bastante fervor, 1 minuto vale mais que 12 horas. Nessas outras 11 horas e 59 minutos, faça o bem a alguém. Talvez ajude. Porque no final de tudo que nós vamos fazer, de todas as palestras que nós vamos fazer, não quero dar spoiler da última pessoa que vai fazer lá, mas a conclusão final chama caridade. No final, a busca de todas essas palestras é nós entendemos essa palavra tão simples, mas tão complexa. Caridade que é travestida de amor ou amor que é travestido de caridade. Os dois são sinônimos. Que eu digo ao meu filósofo André, né? Que o amor faz tudo. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Sim, desde que seja uma coisa honesta. Né? Porque se você pede, mas depois faz de novo, aí complica. Então, pode-se com utilidade orar por outrem? Sim, lógico. Com certeza, principalmente pelas pessoas desencarnadas. Elas sabem, elas recebem. Há muitos relatos, né, de pessoas desencarnadas que ouvem. Né? Quem já assistiu o filme do André Luiz, está lá mostrado, né, que só tinha uma pessoa que orava por ele. Mas essa foi tão importante, essa uma pessoa. Então, tomara que todos nós tenhamos uma pessoa que, quando nós morremos, ore por nós. Espero que a minha esposa ore por mim quando eu morrer. Né? Tenho certeza que ela vai. Podem as preces que por nós mesmos fazermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. A resposta está em amarelo aqui. Não precisa ler tudo, não. Lê só isso aqui, pensa, medita, faça a tua parte que eu te ajudarei, disse Jesus Cristo. Né? Então faça a tua parte. Ore, viva, não seja rude, não seja impertinente. Ore. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como
lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ela não pode ter como efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, como eu acabei de dizer, a pessoa sente, a pessoa ouve. A 665 pergunta: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? A resposta está em amai-vos uns aos outros. Aquilo que o Eduardo falou ainda há pouco. Isso poderia reger o mundo, Amar ao próximo como a ti mesmo, e fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Isso substituiria praticamente todas as leis, como ele falou há pouco, nós ouvimos, como ele falou na semana passada, substituiria praticamente todas as leis e traria muito mais acalanto às pessoas do que todas as leis que estão aí. Principalmente vamos suprimir a parte de amar a Deus, para aqueles que não acreditam. Mas vamos deixar a parte do fazer aos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Aí eu acho que dá um sentido bem razoável para tudo, Se colocar Deus na história, a caridade e o amor, aí fica perfeito. Politeísmo. Durante algum tempo, está nesse capítulo, por um bom tempo as pessoas adoravam vários deuses. E por que eles adoravam muitos deuses? Porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Como nós éramos simples e ignorantes, tudo o que as pessoas faziam de diferente parecia divino, Uma pessoa, imagina quando o primeiro fogo, a pessoa fez o fogo, Fazer uma coisa bem simples. Ou o primeiro cara que usou a alavanca, que segundo consta é uma das maiores invenções da humanidade, a alavanca. Imagina o primeiro que conseguiu tirar uma pedra do caminho porque usou um pedaço de madeira apoiado em algum lugar. Mágico isso, transcendental, ele é um mago que consegue sozinho levantar uma pedra ou tirar a pedra do caminho. Sacrifícios. Essa é uma parte interessante porque tem duas nuances. Os sacrifícios que nós fazemos de forma consciente e o que nós fazemos de forma inconsciente. Os sacrifícios conscientes, eles são bastante difíceis de serem realizados por nós que ainda estamos em desenvolvimento, que ainda somos seres em desenvolvimento, porque se houver algum perigo na minha vida, dificilmente eu vou colocá-la em perigo por outrem. Ainda não estamos muito preparados para isso. E os sacrifícios esses que nós fazemos impensadamente, quando você vê alguém em apuros e você praticamente sem pensar, você vai lá e ajuda, esses são os sacrifícios que são mais benéficos. E aí tem uma pergunta bem interessante que é: se alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E a resposta é não, nunca, ponto. A lei da adoração, segundo o Espiritismo, é um sentimento inato. Aí começa a parte que eu fiz. Eu peguei alguns trechos, uns textos de Chico Xavier em alguns livros que eu encontrei durante a semana. E aí eu fiz uma montagem disso. A lei de adoração, segundo o Espiritismo, é um sentimento inato no ser humano que leva à busca por um poder superior, seja qual for a forma de expressão. Chico Xavier, pouco conhecido, através da codificação espírita, enfatiza que a adoração verdadeira não está ligada a rituais externos, mas sim à conexão sincera com Deus através do coração e da prática do bem. Devia ter grifado essa parte aqui. Como ela foi elaborada? A lei da adoração, como codificada por Allan Kardec, é um dos pilares da doutrina espírita, por isso ela é a primeira. Porque nós precisamos, para todas as outras, nós precisamos aprender a adorar a Deus, não porque é o que se exige de nós, mas é porque o nosso entendimento, ele começa de uma forma tão eficiente quando nós aprendemos a orar, quando nós aprendemos a transmitir aos outros as energias que nós queremos que sejam passadas através da prece, através do passe, através de uma conversa, por exemplo, os atendimentos fraternos, eles nada mais são do que transmissão de energias positivas para as pessoas.
em atendimentos fraternos não se tem a ideia de nenhuma crítica ao que você traz, e sim para que nós possamos juntos entender como é que funciona essa parte do ser humano em todos os seus aspectos positivos e não positivos. E esse entendimento vai fazer com que as pessoas que estão ali, supostamente para serem atendidas, elas cheguem às conclusões que elas precisam. É um método indutivo de entendimento do ser humano, e não eu vou dizer que você tem alguma coisa. Não, essa parte deixa para a medicina. Essa parte deixa para os médicos. Isso você vai fazer no médico. Quando você vai, quer seja na igreja, para se confessar com o padre, quer seja em outros lugares, quer seja no centro espírita, quando você vai ali, precisa ser uma troca de informações. Você não vem aqui para aprender nada, nem para desaprender, você vem aqui para entender a si mesmo. Pontos chaves da lei de adoração segundo o Espiritismo. Sentimento inato, né, está conosco. Conexão com o coração, que é muito importante. Nós precisamos, né, ela não está ligada a nenhum ritual externo, mas sim uma conexão sincera e profunda com Deus. Se você faz essa conexão do seu coração com Deus, ele vai se manifestar no sentimento que você vai transmitir às pessoas. Prática do bem. A adoração se manifesta na prática da caridade. De novo, muita teoria e pouca prática. Como diz a Andréa, muita espuma e pouco chope. Quem gosta de chope sabe o que eu estou dizendo, né? Aquele canecão de 1 litro, assim, aí tem 90% de espuma, embaixo um bocadinho de chope. Não tem sentido, né? Não é para isso que você sai. Vamos tirar o chope e vamos botar uma outra coisa, vamos botar um suco de maracujá, né? E aí você pega em cima, bateu no liquidificador, fica um tanto assim. Vocês já devem ter ido num restaurante que acontece isso. Traz um copão de suco, metade é espuma. Muita espuma e pouco suco. Vou trocar essa parte, já que eu não tomo chopp. Respeito às diferentes formas de expressão. O Espiritismo reconhece e respeita as diversas formas de manifestação religiosa e adoração, desde que baseadas no amor e na sinceridade. Ela não é exclusiva das religiões. Essa parte aqui no livro que eu li do Chico Xavier, achei bem interessante, porque ele diz que ela não se limita a nenhuma religião específica. Qualquer pessoa que busca a Deus através do amor e da prática do bem está adorando. Existem pessoas que adoram um determinado tipo de roupa, azul, só usa roupa azul porque aquilo faz ela ficar mais bonita, se sentir melhor e tudo mais. Então as pessoas têm adoração por coisas que são imateriais e também pelas coisas materiais, né? Eu há pouco, antes de começar a palestra, eu falei para o Tiago, eu abri a camisa e disse, tô cheiroso, né? Porque é bom, e as pessoas que se sentem bem estando assim, né, é completamente diferente. Isso não significa que nenhuma religião está certa, mas também não significa que nenhuma religião está incorreta. Depende de como você vai agir a partir disso. Depende de como você vai fazer. Exemplos de adoração na visão espírita. A prece, quando feita com sinceridade, é uma forma de adoração que eleva o pensamento e fortalece a conexão com Deus. A prática da caridade, que, como eu falei, vai ser o fim de todas essas palestras, vai ser para nós entendermos um pouco mais a caridade através dessas leis divinas ou naturais. O trabalho, que quando realizado com amor e dedicação, buscando sempre o bem e a excelência, também é uma forma de adoração. Leia-se aqui onde está escrito trabalho, leia-se atividades, né? Eu gosto mais, aprendi com o Kleber e agora com o Teodoro, que é melhor usarmos o termo atividade. Trabalho dá trabalho. Trabalho dá trabalho. Mais trabalho, né? Atividade é algo prazeroso. Atividade você se ativa, né? O nome já diz, ativa. Atividade é a quantidade de vezes que você está ativo. Quanto mais você faz atividades, mais você se sente bem, certo? Certo? Muito bem. Gostei do olhar. E aí, para encerrar, como todas as noites, né? Eu tenho 2 coisas aqui e uma coisa nova. Essa pequena oração, esse pequeno poema, né, da Aline Abdala, que não é parente do nosso amigo André. Vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte, me note, me adote.
Anote tudo o que acontecer, porque depois eu vou querer saber o que te fez vir aqui me contar tudo o que passou. E tenho certeza que virá. Não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar. E lembrando, alguns dizem que são os mosquitos Aedes aegypti, porque eu tatuei isso aqui no meu braço, e as pessoas não entendem que são os anjos de uma asa só, Luciano de Crescendo. É verdade, eles dizem Aedes aegypti, né? Então, mas não é. Não é. Tá? Homens são anjos de uma asa só. Somente abraçados uns aos outros podem voar. E a pergunta é, por que quando abraçamos alguém deslizamos inadvertidamente as mãos nas costas para saber se a asa dele está lá? Se estiver, voaremos. E aí, meus irmãos, para encerrar, existe um tipo de amor que não cabe no peito, né? Existe amor, existem outros tipos e existe esse que não cabe no peito. É o amor que se tem pelas pessoas. E esse amor, ele é traduzido por essas duas figuras assim, ó. A Cecília e o Francisco. É um amor que realmente não cabe no peito. Por mais que você tente fazer isso caber, não cabe. Porque isso serve para os pais, poderia pôr aqui a Isabela e o Pedro Henrique, provavelmente vou trazer em outras. Poderia ser os 4, né? Poderia ser só a Andréia, mas é amor que não cabe no peito. Então, quando nós nos completamos com essas cenas que acontecem na nossa vida, a oração faz todo sentido. O que nós pensamos vai se tornar, tenho certeza, por isso que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, vai se tornar alguma coisa material no futuro. Tenham certeza disso, porque durante bastante tempo nós fizemos orações para termos pessoas melhores próximas de nós. Durante muito tempo nós achamos que nós não estávamos indo para o caminho correto. E aí Deus, que tudo sabe e tudo vê, manda... Lembra do Aedes aegypti? Então está aqui a Aedes aegypti, os 2 mosquitos da minha vida que ficam o tempo todo. Muito obrigado a todos, uma excelente semana, que Deus os proteja e muito obrigado.